O mundo é baseado em inteligência. Então, quem tiver a maior capacidade de inteligência, a gente vai conseguir fazer melhor. Inteligência dá trabalho. Então, eu não posso ter uma posição paternalista e as empresas não podem parar de fazer as coisas para esperar que o pessoal do terceiro setor chegue nesse nível, porque as coisas não funcionam assim. O mundo real não funciona assim. Por exemplo, uma das minhas atividades, eu sou conselheiro do IRALGOV com o Kelly, que está aqui, né, que também é conselheiro do IRALGOV. A gente lá acredita o seguinte: a gente quer compartilhar esse conhecimento com a maior quantidade de pessoas possíveis. O IRALGOV faz eventos, como esse está sendo feito aqui, faz esse papel da GV aqui é muito importante. Então, não vamos ficar nesse ingenuidade de achar que o mundo é um mundo maravilhoso, e não é. As coisas são muito duras no dia a dia. Outra coisa importante: existem 3 forças, dito isso por um amigo meu, que movem o poder, né, que movem Brasília: o constrangimento, a vaidade e a inércia. Vários políticos já conhecidos são especialistas em inércia, né? Então é o seguinte: se o problema é muito grande, ele se resolve sozinho, não precisa atuar. Isso é inércia. A vaidade é meu cargo que eu tenho no governo. E aí, o constrangimento é a força que move o advocacy. Eu preciso constranger aquele parlamentar ou aquele legislador para mudar a opinião dele. Então, a rede social serve exatamente para isso. Só permita a gente fazer uma observação. Eu já contratei uma pessoa que tinha epilepsia, não sabia que ela tinha epilepsia, né? E um dia ela faltou, e eu perguntava, a pessoa trabalhava comigo, ela falou, todo envergonhado, não é que eu tenho vergonha, que eu tive uma crise de epilepsia. Acho que é o termo esse, né? Uhum. E a única pergunta que eu fiz para ele é o seguinte: não precisa me explicar mais nada, isso não muda a sua posição aqui. Agora você só precisa dizer o seguinte: caso você tenha uma crise aqui, o que é que eu tenho que fazer? Aí ele explicou: me deixe parado no canto, eu segui o momento. Aí ele explicou de maneira geral. Peguei esta informação, levei para outra pessoa, para ter 2 pessoas na empresa, sabendo o que poderia acontecer. E assim, é isso que a gente tem que fazer, tem que exercer na prática o que a gente acredita na teoria. Então, É raro, né? Não é raro, eu acho que é assim. É uma coisa que você tem que fazer. Então, por isso que eu falo, não tem essa lógica de mocinho bandido, eu acho ela muito demodê até. Demodê demais para a gente ficar discutindo isso aqui. Eu queria que o Vitor estivesse aqui, que o meu amigo da minha ação estivesse aqui para compartilhar isso com eles. Então, vamos aqui ao nosso modelo aqui. Nosso objetivo aqui é falar sobre redes sociais como plataforma de engajamento político e focando no caso das petições eletrônicas, que é como essas grandes ondas de petição podem influenciar o legislador, o processo legislativo. Só aqui são as apresentações, que André Gozeto está aqui. Sou eu mesmo, tudo bem? Como vão? Eu acho que posso falar um pouquinho? Pode, por favor. Eu não gosto muito dessa parte de autoapresentações, mas eu quero falar só para vocês como é que eu cheguei aqui, que eu acho que isso que é importante, né? Eu sou uma pessoa que estudei durante décadas representação de interesses empresariais. Né? Então, a minha tese de doutorado foi a primeira tese de doutorado defendida no Brasil sobre lobby. E eu sou especialista em estratégias e táticas de grupos de interesse. Esse foi o tema da minha tese. E depois eu ajudei a criar aqui na FGV um MBA em Relações Governamentais. E a partir disso, eu tive que me aprofundar muito, né? Como é que você vai dar aula sobre esse tema, etc e tal. E eu comecei a perceber um movimento interessante na área de Relações Governamentais, migrando para o advocacy, que foi isso que o Sérgio comentou. Eu falei, peraí, como é que é isso? Eu parei para tentar entender um pouco melhor e tive contato com um novo universo, né? Porque a situação do advocacy no Brasil, isso infelizmente não houve condições de falar sobre isso na parte anterior, ela é muito peculiar. O advocacy no Brasil ele é visto de forma completamente diferente que ele é visto nos Estados Unidos e na Europa. Advocacy lobby é a mesma coisa. To advocate é defender, é advocacy, é defesa. O lobby também é uma defesa, né? Então não existe essa distinção. No Brasil a gente tem essa distinção tão forte entre advocacy e lobby, porque o lobby tem um estigma de marginalidade que envolve a atividade, né? Então as pessoas, para se defender, né, para mascarar na verdade, para fugir do estigma, porque a atividade de lobby é uma atividade legítima, tão quanto é a atividade legítima de advocacy, que nada mais é, tanto lobby quanto advocacy,
táticas para influenciar o ciclo de políticas públicas. É só isso. E aí eu fui me aprofundando, né? E falei, poxa vida, e fui observando, né? Como professora, a gente quer ensinar, tá no nosso DNA, né? Eu falei, caramba, isso é muito interessante, as pessoas não sabem distinguir, não, por isso que a primeira pergunta foi essa. Não tem uma distinção clara, é um conceito em disputa. Tem muitas ONGs, pessoal, que dizem que fazem advocacy, mas estão fazendo lobby. E não há como fazer advocacy sem fazer lobby em algum momento, tá? Porque o lobby é o contato direto com o tomador de decisão. Só que para que você influencie o processo de políticas públicas, você precisa de uma ação organizada e planejada. Você precisa de planejamento estratégico. Você precisa conhecer o jogo. Você precisa conhecer processo legislativo, processo decisório. A gente está aqui, inclusive, com o professor Vanderlei Maris, que é o professor de processo decisório do MBA em Relações Governamentais. Então, veja, é um todo integrado, né? Nós estamos vivendo um momento de inflexão no Brasil em que todos deveriam estar conectados em torno de uma causa, que é construir um país melhor. Todo mundo. Estado, sociedade civil e mercado. Todo mundo junto. Essa é a causa. Para isso a gente precisa saber que país que a gente quer, né? Então essa é a primeira pergunta. E foi aí que eu cheguei nessa questão do advocacy e também ajudei a criar aqui na GV um curso de curta duração em advocacy. O Ricardo e o Vitor são professores do curso de advocacy e tem trazido uma grande contribuição para as organizações da sociedade civil para que elas possam entender melhor como utilizar essa tática de influência. Porque ela é uma tática, ela é nada mais, nada menos do que uma tática para influenciar o processo decisório, né? E aí, vai que vai, vou falando com um monte de gente, etc e tal, a gente precisava produzir conhecimento sobre isso, através do Manuel, que me apresentou o professor Marcelo, que me apresentou a professora Eliane, aqui estamos nós no GV Redes, né? E aí tive a grata satisfação de ser apresentado também ao professor William, e eu sugeri que a gente fizesse uma pesquisa, então, sobre petições online, já que o núcleo duro do grupo é redes sociais, né? Eles estavam muito interessados em participar, entender melhor como é que esse universo do advocacy funcionava. E aqui estamos nós para apresentar para vocês os resultados parciais de uma pesquisa exploratória, né? Que estamos conduzindo conjuntamente. Eu, o William e o Manuel, tá? Então eu gosto mais de apresentar, eu não gosto de me apresentar, eu gosto de apresentar o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é pensar sobre as melhores formas de influenciar o processo de políticas públicas no Brasil, e é disso que a gente precisa, tá bom? Então, antes do ele passou, eu preciso dizer quem eu sou, né? Então, já me apresentei, eu sou da Bytes. A Bytes é uma empresa que faz análise de dados, nós trabalhamos para o setor privado, sem nenhum tipo de constrangimento. Também ajudamos instituições do terceiro setor a compartilhar nossas técnicas com o terceiro setor, porque nós entendemos que temos que buscar o equilíbrio. Nós também combinamos aqui que vamos ser bem objetivos com vocês para a gente conseguir ter uma fluência do conteúdo bem interessante. Então, a Bytes tem 10 anos, eu sou sócio da Bytes, funcionamos na Vila Madalena, todos estão convidados a conhecer a Vila Madalena. Eu sou William, por favor, sua apresentação. Olá, então, eu sou William Feitosa, sou professor do Instituto Federal e membro aqui do grupo GV Redes, né? Eu tenho estudado particularmente esse assunto desde 2014 e espero que vocês nos ajudem aqui na nossa pesquisa sobre as petições online. Tá, então vou seguir aqui nosso jogral. Vamos lá. Andréa fala agora. Beleza. Eu preciso de uma cola. Bom, pessoal, então como eu falei para vocês, é uma pesquisa exploratória, tá? Por que é exploratória? Porque existem pouquíssimos trabalhos sobre petições online no Brasil. E não é só no Brasil, é no mundo, tá? Tem pouquíssimos trabalhos acadêmicos que possam fornecer pra gente dados rigorosos sobre esse universo das petições online, tá? Bom, qual que é o objetivo da nossa pesquisa, então? É discutir a conexão existente entre advocacy e petições online para aprender qual é o papel das petições online nos planos de ação de advocacy das organizações da sociedade civil, tá? Então, esse é o nosso objetivo. A gente quer entender o quê? Se as petições online, elas são um fim em si mesmo, são única e exclusivamente para pressionar, para gerar visibilidade para aquela causa, ou se elas estão sendo inseridas dentro da estratégia de ação dessas organizações da sociedade civil, tá? Investigar se as petições online fazem parte dessa estratégia de mobilização
ou se elas são utilizadas de maneira intuitiva, sem planejamento. Passa para mim, mano. Oi. Bom, qual que é a nossa pergunta de pesquisa, tá? Ao fim e ao cabo, o que a gente quer descobrir com essa pesquisa? Lá no final, tá? Porque a gente já sabe que tem um caminho bastante longo. Qual que é a efetividade das petições online como ferramenta de engajamento e mobilização em ações de advocacy? A gente já sabe que elas funcionam, a gente já sabe que elas mobilizam, mas a questão é, elas causam mudança social? Elas influenciam a forma como os tomadores de decisão decidem? É isso que a gente quer saber, tá? Bom, o que nós sabemos o que a gente sabe, o que a literatura mostrou para nós, tá? Que dos 45 milhões de internautas brasileiros, 25% maiores de 16 anos já utilizou a rede para interagir com órgãos públicos. Que apesar de garantir ao indivíduo a experiência de manifestar-se para o mundo e influenciar na decisão política, o design das plataformas visa fomentar a criatividade individual e não coletiva, tá? Então, esse é um ponto que a gente vai reforçar mais para frente, mas as petições online hoje, elas têm sido utilizadas de maneira descoordenada, tá? Algo me incomoda. Eu vou lá e entro facilmente numa plataforma de petição online e crio minha petição. Né? Eu não tenho, por exemplo, a Avaz, que é uma plataforma muito importante, ela não tem sequer uma ferramenta de busca que eu possa entrar e falar assim, puxa, será que já tem alguma outra petição sobre esse assunto que me incomoda tanto? Não há essa possibilidade. Então, esse é um fator que é muito importante, né, que a gente precisa entender melhor. Mulheres teriam maior propensão a participar politicamente via rede, tá? E as petições online têm sido utilizadas por diversas ONGs com o intuito de demonstrar ao governo o apoio que dispõe, ainda que as petições online não tenham valor legal. A gente acabou de assistir o caso da Renca, né? Mais de 700 mil assinaturas, que faz inclusive com que o governo federal volte atrás. Mas, o que efetivamente as petições online podem fazer? Elas levam visibilidade para aquela causa, né? Nesse caso específico da Renca, o decreto não aconteceu. Mas o que a sociedade civil, na verdade, estava mandando como mensagem, através dessas 700 mil assinaturas? Falou, espera aí, decreto não. Nós queremos participar dessa discussão. Para isso, as petições online são muito efetivas, tá? Vamos lá, Manuel? Bom, agora eu vou passar a palavra para o William, que vai falar sobre a questão da mobilização nas redes sociais. Ao longo da história, as pessoas têm se juntado ao redor de causas a partir de diferentes pontos de vista, a partir de diferentes meios. E um caso que pode servir para a gente usar como referência é o do Martin Luther King, que está aqui com sua frase, uma das grandes frases que ele disse: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos honestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. O Martin Luther King, ele mobilizou os negros a se rebelarem contra uma regra que era bem pouco, que não era nada interessante, que era o uso de lugares reservados para pessoas brancas dentro dos ônibus, dos coletivos, lá dos Estados Unidos. Ele mobilizou a população daquela região para que boicotassem as empresas de ônibus. E esse boicote nos tem orientado, foi tão bem sucedido, né? É claro que isso acabou, depois de alguns anos, levando ao assassinato dele, foi assassinado, mas o movimento negro é uma grande referência aí em termos de mobilização, né? E as redes sociais têm sido bastante estudadas, tanto do ponto de vista da mobilização das pessoas, quanto do ponto de vista da área em que eu milito, a área de marketing, né? E nós temos aqui um livro de Jonah Berger, na linha da psicologia social, tentando entender o porquê que certas ideias colam, repercutem nas redes sociais e outras não, né? Então, ele já publicou uma série de artigos em revistas acadêmicas e, como consequência disso, gerou esse livro, já editado em português, né? Que basicamente diz que
As ideias que têm mais propensão a dar certo são aquelas que chocam, aquelas que emocionam, aquelas que surpreendem, ou ainda que as pessoas considerem úteis de alguma forma, ou ainda que elas se encaixem dentro de uma narrativa prévia, de ideias anteriores que já estão presentes ali na discussão, ou ainda que de alguma forma isso dispare um conjunto de outras ideias, um gatilho mental, ou ainda que possa de alguma forma enaltecer, favorecer uma certa imagem pública que a pessoa esteja cultivando, a moeda social, ou ainda que isso já todo mundo esteja compartilhando, é efeito manada, todo mundo tem uma tendência a copiar o que as outras pessoas têm feito. Por conta disso, no meu doutorado, eu estudei esse assunto e descobri que, vejam só, há uma tendência das pessoas a se mostrarem favoráveis à ideia de compartilhar coisas que são tidas como difamatórias, negativas, e aqui nós temos um gráfico que foi resultado da minha coleta de dados. Quer dizer, notem as barrinhas azuis. São conteúdos negativos às empresas. Então, conteúdo relativo às empresas que sejam, de alguma forma, ruins àquela empresa, são tidos como mais úteis. E mais, as pessoas têm uma tendência a quererem compartilhar em maior grau esse tipo de conteúdo. Entre dois conteúdos quaisquer, um positivo e outro negativo, o negativo chama mais atenção, dá mais vontade, né, para que as pessoas partilhem. Né? Então, isso, de certo modo, embasa o nosso trabalho. Então, vou chamar aqui o Manuel para continuar o nosso embasamento. Perfeito. Então, vou falar aqui de novo. Então, aqui vocês... Eu também preciso fazer outro parênteses aqui. Porque eu me sinto tão à vontade dentro da GV para discutir esse assunto e participar dessas pesquisas aqui do GV Redes. A GV não tem preconceito contra empresas. Isso é um grande negócio. Ao contrário de outras instituições de ensino, principalmente as públicas, né, que eu vou nem citar, que todos conhecem, existe um preconceito em relação... Fala-se que quer se aproximar das empresas, mas efetivamente não se aproxima. Então, a GV tem essa característica, eu me sinto muito confortável de estar aqui com vocês. Então, o que vocês vão ver a partir de agora é a prática da Bytes em coletar informação, para trazer conhecimento, para gerar discussão e aprofundamento. Então, assim, o que foi que a gente fez? Essa história antes mesmo da petição online, as estruturas tradicionais de poder, como o Senado, que é o caso aqui, eles permitem que as pessoas mandem sugestões para eles e façam demandas sobre projetos de lei. Então, é o que eles chamam de cidadania. Você tem aqui as ideias legislativas apresentadas ao Senado até a semana passada. Foram 31.980 ideias legislativas. Tem as que foram encerradas, porque depois de 4 meses sem nenhum apoio, elas são encerradas. Tem as que seguiram, porque assim, se uma ideia legislativa tiver 20 mil apoios, né, no site do Senado, ele pode seguir adiante para ser avaliado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, que pode se transformar num projeto de lei. Se vocês entenderem um pouco, dessas 39 mil propostas, apenas um virou projeto de lei. Desde quando isso? Isso desde que eles começaram a fazer, eu acho que há uns 3 ou 4 anos atrás. Só um. Então é uma relação muito boa, né? É de 1 para 31 mil. Assim, é uma relação bem interessante. 32 mil, né? 32 mil. É de 1 para 32 mil. Então você tem que ter um volume. Então, se você tiver 90 mil, você vai ter 3 projetos de lei. Então, é um negócio bem bonito. Então, porque é o seguinte, o Senado, isso é uma espécie que a gente conversou aqui anteriormente, isso é uma espécie de greenwash da política. Você diz que é aberto, democrático, mas efetivamente você não escuta. Na Inglaterra, o parlamento inglês, se a petição tem, eu acho que o número é esse, 100 mil, 50 mil apoios, o parlamento é obrigado a discutir. É obrigado por lei a discutir. E se tem a 100 mil apoios, ele automaticamente vira um projeto que entra no trâmite legal. Tanto é que o negócio do Brasil é tão desenhado, de maneira tão errônea, que mesmo que seja um projeto de lei oferecido pela sociedade, tem que ter um parlamentar que assuma a paternidade daquele projeto e dê o trâmite legal. Então, assim, há muita coisa a se mudar, mas os números mostram realmente que há uma demanda represada das pessoas querendo participar. Então, a conversa anterior, que as pessoas não querem participar do processo legislativo, ela é equivocada. O número mostra que é equivocado.
Então as pessoas querem. O problema é que o legislativo não reage, não permite, mas que as pessoas querem é. Então, qual foi esse projeto que veio aprovado? Foi o projeto que proibiu expressamente o corte e a diminuição da velocidade do consumo de banda larga nos provedores de serviço no Brasil. Assim, bem, é importante, mas só para vocês terem ideia, teve 20 mil apoios. Só que o projeto de lei, lá, a ideia legislativa, desculpa, que tem maior apoio hoje no Senado, é um projeto sobre o fim do auxílio moradia para juízes, senadores e deputados. Tem 253 mil apoios. E o Senado, ouvidos moucos, né? Porque, como minha sogra falava, palavras loucas, ouvidos moucos, né? Então, o Senado completamente fora disso. O segundo projeto é que reduz os impostos sobre os games. Né? Tem isso também. Sobre games. Tem 75 mil interações. A gente pegou as 50 principais petições de volume de apoios, que eles chamam. Essas 50 petições aqui tem 1.600.000 apoios. Sim, acho que o legislador ele precisa entender que ele está completamente conectado do que a sociedade está querendo, né? Ele não está completamente desconectado, e isso tem um risco muito forte para a democracia. Como eu falei no início, eu acredito que a democracia para mim é um valor absoluto, né? Eu acredito que assim, temos que seguir sofrendo, morrendo, passando por todas as dificuldades possíveis, mas a gente tem que seguir com ela, porque não tem algo melhor do que ela. Como a André estava comentando aqui comigo antes, o problema dessas questões, desses regimes mais alternativos, que entenderam que podiam ser diferentes das coisas da democracia, é que eles não consideram a natureza humana. A natureza humana, como o William colocou, é para compartilhar coisa ruim, infelizmente. Isso é a natureza humana. O grande erro, o grande equívoco do socialismo, e apontado por Dostoiévski lá no século retrasado, é exatamente isso. A natureza humana, cada pessoa é diferente. E eles não consideram isso. Então, foi o que a gente fez. A gente entende que existe, que é o foco da nossa pesquisa aqui, existe uma tendência das pessoas em entrarem em programas de petição online, em serviços de petição online, para demandar em relação ao governo. Então, a gente foi analisar os 5 principais sites de petição online que operam no Brasil. Nós, antes de fazermos isso, nós entramos no Twitter e perguntamos ao Twitter, nos últimos 12 meses, quando alguém escreveu petição, assinei, assine, qual foram os trend topics que apareceram? Quais foram as respostas que apareceram? Por que a gente fez isso? Porque a gente queria conferir isso em relação às principais petições online que tem nesses sites. Como o André bem colocou, eles se dizem transparentes, mas eles não exercem a transparência. Então você não consegue ter informação mais organizada sobre eles. Então, assim, uma coisa é você achar que faz, outra coisa é você efetivamente fazer. Mas tudo bem. Qual foi a hashtag mais usada no Twitter nos últimos 12 meses? Então, isso aqui tem uma ordem de volume, tá? À esquerda, a primeira a mais usada, somos todos agentes, é a última que foi a menos usada. A primeira de todos foi todos pela Amazônia, que era a questão da renca, né? Que André vai abordar posteriormente, foi a que mais mobilizou, foi o movimento do Twitter que mais mobilizou em relação à petição online, tá? Porque como a gente não tinha informação do site, a gente precisava se cercar para saber qual era a discussão. Esses são os principais sites que a gente considerou. Temos aqui o change.org, o Avaz, a petição popular, a petição pública e o Mudamos, que o Vitor colocou aqui anteriormente. Esses sites receberam, nos últimos de março a agosto desse ano, 24,5 milhões de visitas de pessoas. Então, da audiência da internet no Brasil que acessa a internet, a gente teve lá pessoas visitando 24 milhões de vezes lá dentro do site. É bem representativo. É um número bastante representativo. Nós fomos perguntar, e aí tem uma questão muito engraçada, que quando vimos esse número, nós achamos engraçado para saber qual o site mais importante desse mundo. A gente achava que é o Avaz, mas só que não é. O site mais importante, com quase 16 milhões de visitas daqueles 24, é o Change. Então, se eu fosse um parlamentar, um deputado, me preocuparia mais com
com o Change do que com o Avaz. Por quê? O Avaz é mais marqueteiro. E isso é muito importante, porque um dos exercícios que nós fazemos lá na Bytes é separar o que é percepção do que é realidade. Então, assim, uma coisa é o que as pessoas acham que é, outra coisa é o que é real. E é o nosso trabalho fazer isso. Então, nós descobrimos que o Change é o mais importante. O Change, por um motivo qualquer, ele é muito mais aberto do que o Avaz, então eu consigo ver as petições que têm mais apoios nos últimos tempos. Então, uma das petições com maior apoio nos últimos tempos no Change, a partir do Brasil, é vamos acabar com o festival de cachorros na China. Que é um festival que pega os bichinhos, colocam lá, depois eles fatiam e comem. Então, eles queriam acabar com esse festival. A segunda petição... brasileiros querem acabar com a questão cultural chinesa. É um churrasco deles lá. A segunda ou a terceira petição com o maior número de apoios era o impeachment de Gilmar Mendes, que tinha 800 mil apoios. Esse eu assinava. Tem essa questão. Então, nós vamos entender. Aí, a segunda questão que nós abordamos em relação às visitas dos sites é quanto das redes sociais esse tráfego é, do tráfego total do site, quanto vem de rede social. Por que isso? Quanto maior for essa relação, mais disperso vai estar o site. Então, quanto menor, menos disperso. Quando você olha isso aqui, o site que tem maior tráfego de redes sociais é a petição pública, mas ele tem a menor audiência. Mas quando você olha aqui o Change e o Avaz, que são os dois mais relevantes, você percebe o seguinte: em torno de 30% do tráfego total do site vem de redes sociais. É um percentual também bastante interessante. E entender isto é entender a dinâmica de propagação de conteúdo que desde o início lá da empresa eu venho discutindo com o professor Marcelo Coutinho aqui, que está aqui, que é o coordenador do mestrado profissional da GV. Que até hoje a gente não entendeu. E até hoje a gente não conseguiu encontrar uma resposta. Mas é isso que a gente tem que entender. Como é que isso impacta a propagação do conteúdo. Tem um dos consultores associados da Bytes, ele é um físico nuclear. E uma das aspirações que nós tivemos um dia é como podemos aplicar as leis de Newton, né, a lei da inércia, a questão da propagação de informação dentro de rede. Que é mais ou menos isso. Então, a gente está tentando entender o seguinte: que força externa eu preciso exercer sobre a informação para que ela se propague com maior agilidade, se for do meu interesse e for positiva, ou que eu reduza a velocidade dela para que ela seja contida e não crie um problema reputacional para a minha empresa. Então a gente usa inclusive a física nuclear. Esse professor é um especialista em física nuclear, que lá morou na França, essas coisas todas, e a gente estuda isso para tentar entender como é que a gente entende essa dinâmica. Mas até hoje, como o Marcelo falou, a gente não conseguiu entender. Então, André, acho que é o William isso aqui. A gente fez um jogral, tá? Acho que é o William. Você. Não, sou eu mesmo. Ó, o valor legal das petições eletrônicas, para a gente entender um pouco esse universo, tá? Como que elas são pensadas, como que as petições elas são pensadas. Bom, em primeiro lugar, quando a gente pensa em petição, né, a gente pensa em petição presencial, não em petição online. A petição online é uma inovação que as novas tecnologias trouxeram. E a questão da petição, ela já está colocada na Constituição Federal e ela está muito relacionada a um Instituto de Democracia Semidireta chamado Iniciativa Popular. O pessoal do painel anterior já falou sobre isso, né? Então a gente tem muita dificuldade de fazer uso dessa ferramenta que é constitucional. Então o povo brasileiro pode, né, iniciar um projeto de lei de iniciativa popular se 1% da população assinar fisicamente, se houver uma representação de pelo menos 5 estados, tá? 0,3% do eleitorado de cada estado e um parlamentar deve assumir o projeto. E, obviamente, esse projeto tem que ser aprovado, tem que tramitar e tem que ser aprovado pela Câmara, né? Então, foi muito interessante o que o Vitor falou. Ele falou assim, normalmente, o que se faz? Chega lá o pessoal com aquele calhamaço imenso de papéis, um deputado ou um conjunto de deputados já se entende que a causa é relevante, já traz a iniciativa para si, e vocês imaginam o staff que é necessário para contar essas assinaturas e depois observar essa questão proporcional por estado? É simplesmente Mas vai impossível. colocar o blockchain agora. Com blockchain tudo muda, né? Então, enquanto as petições presenciais elas têm valor legal,
as petições online não têm nenhum valor legal, tá? Há alguns países que já adotam as petições online, como a Islândia, o México e a Inglaterra, tá? Mas no Brasil essa questão ainda não é possível. A gente tem alguns desafios com relação às petições online, né? Esses desafios, eles dizem respeito a duas questões. Não existe uma certificação digital, que é isso que a Viviane está falando, que o blockchain vem a resolver, e a certificação digital resolveria também a seguinte situação. Eu não consigo identificar hoje quantas vezes a mesma pessoa assinou aquela mesma petição, né? Algumas plataformas de petição online dizem que não aceitam um e-mail repetido. Tudo bem, quantos e-mails cada um tem aqui? Eu tenho 5. Eu tenho 5 e-mails, eu checo 5 e-mails por dia. Então eu poderia assinar uma mesma petição 5 vezes, né? Então quando a gente está falando de petições online e da validade legal dessas petições online, a gente está falando, na verdade, de como validar essas petições online. Esse é um problema também para as petições presenciais, porque várias vezes eu ouvi deputados falando o seguinte, tá, mas quem é que me garante que esta pessoa aqui é dona deste número de RG e que essa assinatura é desta pessoa? Eu não tenho como validar também a petição presencial. Então, na verdade, a iniciativa popular é um mecanismo de participação semidireta que foi garantido pela Constituição Federal, mas ele é de aplicação praticamente impossível, né? É uma pena. Com a certificação digital, este jogo muda fortemente. Vou passar para o William agora, que vai falar sobre o caso da Renca. Assim, só completando, mesmo as leis de iniciativa popular demandam um deputado patrocinador, né? Então, quer dizer, o fluxo até começa vindo da população, então espera-se algum nível de participação popular, só que em algum momento as coisas entram no fluxo tradicional, né? No processo que a gente já conhece. Pois é, nós... Sabe uma coisa que eu acho que o terceiro setor... Desculpa. Isso não estava combinado não, tá? Só porque ele falou que teve um insight. Sabe uma coisa que o terceiro setor devia fazer hoje, para efetivamente tornar o negócio bom de ser feito? Faz uma pressão no Congresso, diz o seguinte, olha, a gente quer um projeto de lei que toda petição, obviamente com certificado digital, com alguma regra que marque a pessoa, mas vocês têm que discutir e votar. Pronto, acaba com a Vaz, acaba com o Change, acaba com todo mundo. Obriga. O que a gente identificou e a pesquisa encaminha para isso, né, como a Andrea colocou, isso aqui é uma análise exploratória, é a primeira análise exploratória. Eu tenho aprendido com eles, tá? É a primeira análise exploratória. Isso vai ficar claro que não tem a pressão que é feita aqui de um lado não é absorvida pelo outro. Então não tem ponto de conexão. Desculpa, gente. Em que pese que tenha aí, como as leis legislativas e outras iniciativas da Câmara, etc., que pressupõem algum nível de participação popular, né? Então, em algumas delas com grande visibilidade, né? Por exemplo, o caso da mudança da Constituição em relação ao núcleo familiar, né? Como uma família que gerou muitos votos, muita participação popular, e o tema foi discutido no Senado, né? Mas, enfim, nós escolhemos o caso Renca, que ficou bastante célebre, a partir da participação não só das ONGs, como também de algumas celebridades. No caso aqui, nós estamos mostrando um tweet do Leonardo DiCaprio e o quanto que ele foi representativo, relevante, quando ele decidiu compartilhar aqui uma matéria do The Guardian, que mencionava a questão, né? Mencionava o quanto que o Brasil... o que ia acontecer aqui no Brasil caso a demarcação acontecesse, né? Caso se permitisse mineração lá na região do Amapá. Gerou uma grande repercussão, né? Muita gente se mobilizou, então teve toda uma parte online e todo um alinhamento offline, pessoas fazendo esse advocacy, indo até os advogados, os deputados, manifestando, e vocês viram, né, no Twitter, Todos pela Amazônia foi o número 1, né? Foi a maior hashtag. Então, quer dizer, gerou uma repercussão bastante expressiva a ponto de chegarmos aí, não onde chegamos, né? Quer dizer, o Temer
nesta semana, voltou atrás, se retirou a mudança. Não é isso? É isso aí. Bom, agora eu vou falar para vocês assim algumas considerações que a gente tem para fazer com relação a esse universo que para nós também é completamente novo, tá? Então, nós estamos aprendendo a pensar sobre isso agora. Eu com meu background de socióloga e cientista política, o William com o background dele de administração e marketing, e o Manuel com esse incrível conhecimento e essa capacidade de coletar esses dados, né? Então, acho que é um trio parada dura. Vai rolar alguma coisa bem legal aí no futuro. Primeira questão que salta aos olhos, né? As petições online não são panaceia, elas não vão resolver nossos problemas de ação coletiva, né? Elas não vão consertar o Brasil. Não basta assinar. Uma simples assinatura não gera mudança social, tá? Ponto. A participação política virtual jamais vai substituir a ação política presencial, né? Que eu acho que ficou muito claro na fala do Ricardo, ficou muito claro isso, a questão das rodas de conversa, né? O próprio movimento da virada política, sim, isso é muito importante. O pacto de sangue. O pacto de sangue, exatamente. Tá? Então, o que chama muita atenção da gente, que as petições online, elas são excelentes ferramentas de pressão política, elas garantem grande visibilidade para a causa, tá? Elas são capazes de colocar um assunto dentro da agenda governamental, mas elas param por aí. Tá? Então, se bem utilizadas dentro de um plano de ação de advocacy, elas podem garantir que aquele tema entre na agenda e podem garantir legitimidade para o grupo de advocacy que a está utilizando dentro do plano de ação. Agora, se ela é um fim em si mesmo, não vai ter a efetividade necessária. Porque o que a gente entende como efetivo? Chegar à mudança, tá? É mudar a política pública, mudar a prática. É isso que se quer. A gente quer mudar o Brasil, não quer? A ideia é essa. A gente precisa mudar o Brasil. Como que a gente faz isso? A gente utiliza as petições online como ferramenta, mas elas não têm um fim em si mesmo, tá? Então, a nossa conclusão é que uma assinatura não basta para gerar mudança social. As causas, que normalmente são objeto de ações de advocacy, elas envolvem múltiplos grupos de interesse, elas têm demandas, às vezes, conflitantes, elas têm baixa possibilidade de alinhamento e são extremamente complexas, tá? Então, seria inocência da nossa parte achar que uma petição online, ela resolveria algum problema sem que ele seja interessado por instituições políticas. E para a gente chegar até as instituições políticas, a gente tem que passar pelos políticos, né? Essa é a questão. Bom, deixa eu só ver uma coisa. Tá. Essa aqui era no final. Bom, então, antes de eu falar sobre a agenda de pesquisa, que são algumas perguntas que vão nortear agora as nossas investigações, eu queria dizer para vocês o seguinte, que as petições online são muito importantes, mas elas têm que ser entendidas de forma estratégica, tá? Sozinhas elas não vão fazer absolutamente nada. Então, cabe à sociedade civil cada vez se empoderar mais, entender melhor essa estratégia, o que é a estratégia de advocacy, o que ela pode gerar, né? Qual é a potencialidade dela, quais são os desafios também de se utilizar essa estratégia, porque para fazer advocacy você tem que ter legitimidade, tá? Porque a peculiaridade do advocacy é que ele é uma representação não eleitoral auto-autorizada. Então, eu escolho o representado. É o grupo que escolhe o representado. Não tem mandatário, né? O cara não foi escolhido por ninguém. Ele escolhe a causa. Isso é um complicador com relação à legitimidade desse grupo que leva a demanda. Então, por que eu preciso de muita mobilização? Por que eu preciso de muito engajamento? Eu preciso de muita visibilidade para a minha causa se eu sou um grupo de advocacy. Porque como é seu nome é Júlia, né? Da ACT, Juliana, a Juliana falou, ficaram esperando 1 ano para conseguir uma audiência com o governador. Se a Juliana tivesse 1 milhão de assinaturas em uma petição online, ela chega com este discurso, a narrativa muda completamente. Oi, eu sou representante do ACT, aquele grupo de advocacy que obteve nesta petição online 1 milhão de assinaturas. Tem 1 milhão de pessoas que concordam com a gente. A coisa muda de figura. Então, as ferramentas de engajamento e mobilização, elas são necessárias para os grupos de advocacy para garantir visibilidade para a causa e legitimidade para o grupo.
né? Mas elas não podem ser usadas isoladamente, tá? Essa é a questão fundamental, ok? Bom, e aí quais são as nossas inquietações? E por aqui a gente termina. Algumas perguntas que a gente está se fazendo, tá? Será que as petições online, elas na verdade, elas não estão refletindo esse esvaziamento das instituições políticas, essa aversão do brasileiro aos políticos? Nós tivemos contato, inclusive, com algumas petições online que tiveram sucesso, mas realizadas por indivíduos, por cidadãos isolados, para resolver também problemas específicos deles, né? Mas que alcançaram 30, 40 mil pessoas e tiveram resultado. Por quê? Existe uma desconfiança com relação à capacidade do Estado e do governo hoje de resolver os problemas do cidadão comum, né? Mas a petição online, ela não endereça, ela não traz uma mudança, ela não muda a estrutura, ela não vai garantir determinado direito. Ela só vai fazer pressão política para que aquilo aconteça, tá? Então, esse é um ponto. A gente está passando ali por um momento de esvaziamento da política. As petições online são uma alternativa à ação política tradicional? Porque para ter ação política tradicional, precisa ter instituição política e precisa ter política. Nós estamos vendo nascer uma política sem políticos? Não vai dar. Não com esse sistema. Não na democracia representativa. Então, a gente tem que criar um outro tipo de democracia, tá? Ó, os brasileiros estão participando mais das decisões políticas ou a gente está assistindo ao fortalecimento de um mecanismo de cidadania placebo ou de ativismo de sofá? Em que o cara fica sentado em casa, indignado a cada segundo com uma nova petição que chega e fica ali clicando ou assinando enlouquecidamente. Tem dia que eu assino 5 petições. Eu não saio da minha casa. E o que realmente gera a mobilização? É a indignação. A indignação tem que te tirar do lugar, tem que te levar para a esfera pública. Nem sempre as petições online conseguem fazer isso, tá? E por último, a pergunta que a gente se faz é a seguinte: as petições online, elas contribuem para a fragmentação e a individualização da ação política? Porque se elas são encaradas como um instrumento de resolução de problemas sem a intermediação das instituições, aí isso é um problema. Isso é um problema para o sistema como um todo. Tá bom? Obrigada. É isso aí. Infelizmente, a gente tem só 15 minutos. Então, acho que dá para fazer aqui uma rodada de 3 perguntas. Quem quer começar? Vou perguntar, Juliana, você ainda tem interesse em falar com o governador? Falar com o quê? Com o governador? Não, isso foi no Leia, foi Já foi. Tem vários caminhos para conseguir, assim, do ponto de vista de Só um exemplo, na verdade, uma situação que foi muito tempo atrás, inclusive não existiam assim, esses sites como eram populares. Não eram tão populares, né? Não, o agir político mudou completamente, viu, gente? Foi lá em 2007, 2010, mais ou menos. Agora ele tá tão fofo, ele faz vídeo. Agora é a indústria da alimentação que tá na mira, né? Coitada, tô com dó. Saiu o artigo até no New York Times, ó, CT tá com tudo, parabéns. Quem quer perguntar? Opa! Quer perguntar? Vamos lá. Eu tinha uma expectativa, redes sociais como plataforma de engajamento político, eu achei até que a gente, talvez, vou fazer uma pergunta que não está relacionada diretamente com a pesquisa para debate, mas esse risco, me parece, a dialética entre uma democracia direta e uma democracia representativa que está colocada, né? Se vocês vão trabalhar nesse debate e de que maneira, como a gente estava falando na parte anterior, que quando você se manifesta numa petição pública, ela é um ato político. Então, como que é o esvaziamento da política, talvez esse esvaziamento da política e da democracia representativa, tradicional, e de que maneira vamos avançar em relação a isso. E aí, não sei se vocês poderiam também falar um pouquinho sobre como essas estratégias de mobilização conseguem influenciar o processo de tomada de decisão, qual que é o mecanismo que está sendo utilizado, se é a pessoa ir lá, ou quais são os outros possíveis mecanismos de transformar essas estratégias novas de mobilização da sociedade civil e de influenciar os processos de tomada de decisão. E acho que a outra pergunta que eu também mais genérica seria em relação à falta de regulamentação sobre essa coisa dos robôs. Acho que essa vai ser uma
o enfrentamento que a gente precisaria fazer como sociedade civil, como academia, em relação à necessidade de regulamentação disso. Porque se a gente não regulamentou o lobby, imagina se a gente não regulamentar esse tipo de ação de robôs nessas mídias. Você corre o risco de ter, eu acho que o Manuel é a melhor pessoa para falar sobre isso, mas você corre o risco de ter dados completamente fictícios, né? Você não está falando sobre a realidade. Bom, mais alguém tem pergunta? Ah lá, Viviane, passa para ela ali, Gabi. Giovana, quer dizer. Primeiro, parabéns pela iniciativa, acho que o tema da pesquisa é extremamente pertinente. Eu fiquei assim, interessada em saber se vocês vão ter algum olhar de comparação, como o Manuel falou, do Reino Unido, né, com essa questão de como o Brasil se ranqueia nessa questão de legislação participativa. Porque, como você colocou bem, André, as petições bem placebo mesmo, já é uma coisa assim, como o outro não está funcionando, a legislação participativa se encontra um meio e acaba influenciando um pouco a mudança da pauta, não sei se é a sua opinião, de forma significativa, Manuel, pelo que você mostrou aí, foi a minha interpretação, no debate legislativo. E os caras colocam ali, então você colocou assim, na petição, estão discutindo tirar auxílio, benefício, moradia, isso não entra. Eu acho interessante o trabalho do pessoal lá do Lab Hacker, da Câmara, e eu acho que às vezes eles não fazem a devida divulgação, e até o site deles poderia ser melhor, porque aquilo pode ser extinto a qualquer momento pelo próprio legislativo, se eles entenderem, esse legislativo que você bem pontuou, Manuel, entender a capacidade do que eles estão construindo ali, que tem um fim muito mais efetivo de qualquer petição. Mas, né? Viviane, só é um risco, potencial risco, se for levado em consideração. Mas assim, a questão é essa. A população não se apropriou, não sabe. Mas os números que o Manuel colocou, deixa isso muito claro, né? Eu sempre falo para o pessoal, quando eu estou dando aula de introdução às relações governamentais, um profissional de relações governamentais exitoso não é um cara que fala. Falar todo mundo pode falar. Né? A gente está num país livre. O grande desafio, tanto de relações governamentais quanto de advocacy, é ser levado em consideração. Que é justamente a pergunta da Giovana, né? Como é que você faz? Quais são as estratégias? Não dá para responder isso aqui. É muito complexo, porque você tem um menu de estratégias e esse menu de estratégias depende principalmente do contexto e da natureza da demanda, tá? Então é bem complexo o negócio. Tem que fazer muito mapa, tem que fazer mapa do poder, mapa de stakeholders, tem que fazer matriz de risco e oportunidade. Nossa, o tempo que a gente leva, pessoal, eu acho que, inclusive, o que me atraiu muito para essa área, para discutir advocacy, foi que eu percebi que existe um grande potencial, tanto nas redes sociais, quanto essa vontade da sociedade civil fazer a diferença, só que não se sabe como. As pessoas querem participar, mas elas não sabem como. Quais são as ferramentas? Quais são as estratégias? Quais são as táticas? Como é que eu monto um plano de ação? Né? Você tem 10 passos para montar um plano de ação de advocacy. Dá um trabalho maluco. É muito dado para coletar. Né? Você precisa saber uma série de informações antes de montar a sua estratégia. Então, quando a gente vê grupos de advocacy altamente exitosos, aí, que eu chamo de efetivos, que conseguem chegar a alguma demanda, a gente tem que perguntar o que eles fizeram para chegar lá. Né? E tanto o lobby quanto a advocacy é uma ação de longuíssimo prazo. Você não começa pelo final. A pressão política é o final do processo. Você começa na inteligência política. Depois você passa pelo posicionamento institucional. Aí você vai fazer a defesa de interesses. Né? Aqui, o que normalmente as ONGs fazem? Até as empresas? Agem de forma muito intuitiva. Então, eles vão do final para o começo. E aí não há como ter sucesso na ação. Né? Porque você precisa criar um relacionamento com o tomador de decisão. E não são só as empresas, a sociedade civil como um todo. A gente precisa se apropriar dos espaços que existem e criar um relacionamento. Quanto mais a gente se afasta do político, mais refém a gente se torna desse estado de coisas que nós estamos vivendo agora. Né? Mas eu queria posso só falar mais um pouquinho sobre a pesquisa? Tem mais? Não, é porque eu não fechei a pergunta. Não, se vocês vão contemplar essa parte exatamente comparada de ver como os países se situam na legislação efetivamente participativa.
Porque, assim, o laboratório hacker, ao contrário, ele não pode fazer... o lobby dele está sendo ser silencioso para os caras não entenderem, para eles crescerem. Eles não podem aparecer. Você está entendendo? Então, mas como estão os países? Porque o Brasil está ruim, por exemplo, não tem na nossa Constituição, como é que se diz? Tem uma vedação contra a candidatura, por exemplo, autônoma. A maioria dos países não tem essa vedação, então o Brasil está baixo no ranking. Também está baixo no ranking na questão da legislação participativa efetiva. O Manuel mostrou muito bem. O que é colocado, como é que se diz, é uma cortina de fumaça. Né? Então, se não cabe nessa linha de pesquisa, eu vou provocar vocês aí, o grupo, que é muito bom. Eu acho que essa é uma iniciativa muito boa, porque mostra... compor nosso grupo, então. Você sabe que você conta comigo, porque isso é grau de democracia. O nosso grau de democracia está baixo. Qualidade da democracia. Deixa eu falar, só um detalhe. Eu conheço bem o laboratório hack, porque assim, eu me alimento... Eu sou um feroz caçador de dados. E eu me alimento muito da base de dados do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Eu conheço bem. E, estranhamente, um dos consultores associados da Bytes é um dos maiores especialistas de dados abertos do mundo. Ele participa do board de uma associação mundial. O Brasil está entre os 5 países do mundo que mais libera dados. Mas o que é que os caras fazem? Eu quero dados de 2000 a 2017. Eles dão em Excel, em PDF, em Doc, e vão fazem de propósito, inclusive. Então foi que esse... E a tecnologia, porque ela é revolucionária. Esse professor, que é um professor do Departamento de Informática da Universidade Federal Rural de Pernambuco, desenvolveu um software que lê e converte. Agora sim. Aí ele diz assim, não, você me... Então, a gente tem muito dado lá, eu concordo com você. Por que não, os deputados ainda não olharam para lá? Porque não sabem o que é aquilo. Porque ninguém chega alguém esperto para fazer. Mas eu acho que quando isso acontecer vai ser tarde demais, entendeu? Porque vai ter uma pressão. A gente tem robôs apontados diretamente para o coração. Eu vou contar um caso aqui, se vocês me permitem, que é um caso bem específico. Eu atendi uma empresa na eleição de 2014, né? 14. E um deputado foi lá pedir à empresa uma doação legal, tá? Não tem nada a ver com Lava Jato. Aí, e ele, por questão de compliance, na sala tinha eu, o diretor da empresa e outra pessoa da empresa. E só que antes, o diretor falou, Manuel, levanta a vida, pregressa, egressa, tudo que for possível desse deputado aqui, porque ele já se posicionou ao nosso lado, do setor. Perfeito. Levantando, pegando um discurso dele, notícia no jornal dele lá do interior, não sei de onde ele era, pegando tudo dele, tudo. Aí ele chegou para falar com o diretor e falou, olha, eu venho aqui, eu quero pedir uma doação, você sabe que eu contribuí muito para o setor nesse meu mandato, eu fiz muitas coisas, eu fiz muitos discursos. O cara puxou um documento que a gente tinha elaborado, graças a Deus, sem a marca da gente, ele mostrou só, deputado, o senhor não fez um discurso, o senhor não falou nada da gente, inclusive o senhor, a única vez que o senhor falou no seu diarinho de caça-pava, de piripaucola para lá, o senhor falou mal da gente. Como é que eu posso apoiar o senhor? Não deu a doação. O deputado, vocês sabem isso? Porque é absurdo, como é que vocês sabem isso? Não, é tudo informação pública, deputado. Então é isso. A empresa usou isso para poder dizer assim, então, eu vou apoiar de maneira legítima, que eu acho legítimo também, vou apoiar quem está alinhado comigo. Se não está alinhado comigo, não apoia, vai pedir dinheiro a outro, não a mim não. Posso falar mais um pouquinho sobre a pesquisa, Will? Claro! Ó, as duas perguntaram para onde é que a gente vai, né? Então vejam, a nossa pesquisa é uma pesquisa sem financiamento. Então nós não podemos fazer pesquisa quantitativa, tá? Nossa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa exploratória e ela visa buscar essa conexão entre o advocacy e as petições online. Então, por isso, o foco, né, em ciência, a gente tem que ser muito rigoroso. Mas se a delimitação. Financiamento Com certeza, a gente aceita. Porque nós não temos preconceito com relação ao mercado, nem ao Estado e nem à sociedade civil. A gente acredita na colaboração entre os atores, porque é isso que vai mudar esse Brasil. Podemos fazer, né? Então, veja, a ideia é fazer uma pesquisa qualitativa, mas trabalhar com as plataformas, com as plataformas de petição online e com grupos de advocacy que tenham usado as petições online para trazer mais engajamento, mobilização e ganhar visibilidade e legitimidade, né? Então a gente vai fazer o cruzamento desses dados. Viviane, já existe uma literatura bastante grande, produzida inclusive por professores do Departamento de Ciência Política da USP, sobre democracia participativa. O Adrian Gurs da Lavalle tem muito trabalho.
sobre isso, provavelmente você vai encontrar as respostas que você está buscando. Eu posso até fazer uma pesquisa bibliográfica, se você quiser, um levantamento bibliográfico para você, tá? Mas a gente não vai poder tocar nesse assunto, porque, obviamente, esse é o nosso embasamento teórico, né? Quando a gente está falando de advocacy, quando a gente está falando de petições online, a gente está falando do quê? Nós estamos falando de democracia representativa, a gente está falando de representação eleitoral versus representação não eleitoral. Então, nós vamos perpassar por todos esses assuntos, mas não é o foco da nossa pesquisa, né? O que a gente quer entender mesmo é como que as petições online elas estão sendo utilizadas, porque se elas estiverem sendo utilizadas da forma como a gente imagina, de maneira intuitiva, elas não causam mudança. E, então, não adianta nada fazer isso, né? Se você faz, tem uma peça linda do Shakespeare, muito barulho por nada, né? É muito barulho por nada, não adianta, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é gerar mudança social, tá? Eu acho que é isso. E só a última coisa que eu vou falar é o seguinte, eu queria convidar todos vocês para o 4º simpósio do terceiro setor, que vai acontecer na Unimep, em Piracicaba, no dia 10 de outubro, tá? É um simpósio que vai discutir especificamente essa estratégia. Advocacy, ele começa às 4 horas da tarde, termina às 9 da noite, tá? Vão estar lá com a gente Instituto Alana, Greenpeace e Instituto Sou da Paz, apresentando as estratégias de advocacy que eles utilizam no seu dia a dia, tá? E depois, mais à noite, a gente vai fazer um debate, um amplo debate, para que as pessoas realmente possam tirar todas as suas dúvidas e contribuir. E vamos falar também um pouquinho do que é necessário, quais são as capacidades necessárias para que os grupos possam usar essa estratégia da melhor maneira possível. Agora eu vou passar para o William. Obrigada. Será que a gente vai ter tempo para mais uma pergunta? Eu só queria fazer um comentário. Na epilepsia a gente já tentou inúmeros caminhos de Brasília, a Câmara, todas as... Tudo foi Falta de estratégia. Pode me contratar, Regina. Pode me contratar que a gente monta um plano para você. Já tá contratado. Manda bala. Mas eu acho que não, acho que 2 minutos só. 2 minutos. Bom, então eu vou fazer um comentário bem breve, né, do que ainda, que eu acho que nas perguntas não foi contemplado, né, a questão dos robôs, né, a questão dos robôs, eu acho que a gente ainda não comentou. Pois é, realmente tá cheio de perfis fakes e robôs inflando artificialmente certos conteúdos, né, e vai ser uma questão que a gente vai ter que enfrentar mesmo. Não temos como, penso eu, identificar a priori esses robôs, né? Eu já vi algumas pessoas que conseguiram interagir com pessoas que compraram ou anabolizaram os anúncios ali na internet, no Facebook, né? E depois foram ver quem eram essas pessoas que estavam ali interagindo, que curtiram, etc., e descobriram que eram robôs, né? Perfis fakes, né? As pessoas criam... existem vários mecanismos, né, que você cria perfis, principalmente, inclusive tem agências de marketing digital que só trabalham com isso. Criando perfis fakes que curtem ou fazem ou trollam conteúdos na internet porque foram contratados e não exatamente porque pensam numa direção ou na outra. Talvez seja um desafio dessa representação direta, considerando as redes sociais, né? Como a gente citou aí o caso da Islândia, por exemplo. A Islândia fez revisão da Constituição baseada em redes sociais, né? Então imagine, falta muito para a gente chegar lá, inclusive em termos de desenvolvimento humano. Eu creio que para a gente aprender a lidar com essas ferramentas, as pessoas, a gente falou bastante no primeiro horário, né, sobre educação, sobre as pessoas terem um conhecimento maior, né, sobre como utilizá-las, né. Não sei se o Reino Unido é um paralelo interessante para a gente, mas sem dúvida é um bom caminho para a gente estudar, né. Não sei também se ele consegue chegar no nível de candidatura autônoma, né, conseguir um candidato oriundo das redes sociais. Vocês viram aí um caso que foi citado no primeiro horário do partido na Argentina que foi criado. Que coisa interessante, né? Um sujeito que responderia a demandas das redes. Talvez um caminho para a gente considerar em termos políticos, né? E, no mais, eu tenho também que convidar vocês a um evento que nós faremos aqui pelo GV Redes,
em novembro, né? As inscrições estarão abertas em breve, então provavelmente o mesmo site que você se inscreveu para vir para cá encontrará o nosso link para participar do nosso evento dia 21 e 22. Dia 21 e 22. 21 e 22 de novembro. Dia né? 20 é feriado, segunda, Uhum. e o evento é 21 e 22. Um congresso chamado ISONEC, que aliás nós escrevemos o nosso artigo aqui, vamos ver se a gente participa, e vai haver com certeza muitas coisas interessantes para você que gosta das redes sociais aí como objeto de estudo. São todos convidados. Beleza? Então, muito obrigado pela presença, obrigado